Ele parecia tão envolvido. Mensagens constantes, planos para o futuro, palavras doces que tocavam fundo e, de repente, silêncio, distância, frieza. Você se pergunta, onde foi que eu errei? A dor não está apenas na ausência dele, está na dúvida que corrói, na insegurança que pulsa, na culpa silenciosa. Hoje vamos desvendar as raízes invisíveis que afastam um homem verdadeiramente apaixonado. Não os distraídos, nem os manipuladores, mas aquele que, em algum momento, se conectou de verdade com você. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós aparece nas nossas relações. Quando uma mulher entra em contato com o amor verdadeiro, muitas vezes seu inconsciente ativa mecanismos antigos de autossabotagem, ligados à sombra. Isso não é falha moral, é um reflexo profundo da psique, tentando manter o controle diante do desconhecido. O amor real é o terreno mais fértil para projeções inconscientes. E são essas projeções, não comportamento evidente, que criam rachaduras quase invisíveis na conexão. Neste roteiro, vamos atravessar 3 camadas de sabotagem emocional: o controle, disfarçado de cuidado, a carência que sufoca e o medo que se esconde na exigência. Cada uma delas nasce de feridas internas não resolvidas e são confundidas com o amor. Mas atenção! Reconhecer esses erros não é sobre culpa, é sobre libertação. A promessa deste caminho é simples, mas poderosa. Você vai entender como manter um homem envolvido sem perder sua essência. Não se trata de estratégias externas, e sim de uma transformação silenciosa que começa dentro de você. A chave para isso se resume a 3 palavras: presença, silêncio, espelho. Presença, estar no agora, sem ansiedades de futuro ou bagagens do passado. Silêncio, saber quando não dizer nada é o gesto mais potente de conexão. Espelho, perceber que o que te incomoda nele é um reflexo do que você ainda não integrou em si mesma. Esses 3 elementos ativam a função transcendente que Jung falava, o ponto de equilíbrio entre opostos psíquicos. Quando a mulher encarna essa tríade, ela deixa de ser apenas um objeto de desejo e se torna um portal de individuação para o homem. E é aí que ele sente que não pode te perder, mesmo sem saber exatamente por quê. Vamos olhar de frente para os erros, não com vergonha, mas com coragem. O primeiro deles é o mais comum e o mais camuflado. O primeiro erro que afasta um homem apaixonado é o controle disfarçado de cuidado. A mulher que quer ajudar, mostrar o caminho, salvar da confusão, muitas vezes está, sem perceber, tentando dominar a narrativa emocional da relação. Esse impulso não é racional, ele vem da parte ferida que aprendeu que amor é sinônimo de vigilância, que, se ela não estiver no controle, vai perder tudo. Mas aqui está o ponto central. O homem que ama de verdade não quer ser comandado, ele quer ser inspirado. Quando sente que está sendo guiado como um filho, seu inconsciente ativa o afastamento. Ele pode até não entender o porquê, mas algo dentro dele diz: preciso respirar longe disso. E assim, pouco a pouco, o encantamento se dissolve. Jung nos alertou: toda tentativa de controle é uma forma de negação da própria sombra. Em vez de encarar o medo de perder, tentamos moldar o outro. Isso gera um ciclo sutil de rejeição. E é por isso que, antes de qualquer reconquista externa, é necessário um mergulho interno. Quer saber em qual dessas armadilhas emocionais você mais se prende? O quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa foi atualizado. São quase 20 estudos científicos por trás das perguntas. Ele mostra com clareza onde estão os seus bloqueios mais invisíveis. O link está na descrição. Faça agora e veja o que sua psique está tentando te mostrar. E se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, comente agora mesmo: eu aceito o amor. Dizer isso em voz alta ou escrever nos comentários é mais do que simbólico. É um gesto psíquico de permissão.
Externalizar essa intenção cria um campo real onde o inconsciente começa a agir de outra forma. O universo precisa de um sinal claro. Visualize agora uma represa. Suas águas estão represadas há anos. Medo, frustrações, vigilância. O controle é a muralha, mas quando você solta, mesmo que por um instante, a água volta a fluir. Amor precisa de fluxo, e o fluxo só acontece onde há confiança. No próximo passo, vamos falar da segunda armadilha, talvez a mais sutil e a mais dolorosa de todas, a carência afetiva travestida de entrega. A carência afetiva é uma fome antiga. Ela não nasce no relacionamento atual, mas ecoa de muito antes, da infância, das ausências, dos silêncios que marcaram a alma. Quando um homem se apaixona por uma mulher carente, ele não percebe de imediato, porque no começo tudo parece intensidade, entrega, disponibilidade. Mas com o tempo a energia muda. O que era paixão vira cobrança. O que era presença vira exigência. E o que era leveza se transforma em peso. Essa carência descansada de entrega é como um labirinto. Quanto mais você tenta se aproximar, mais ele sente que está sendo sugado. Não se trata de má intenção, mas de um sistema interno que não sabe amar sem se perder. A mulher que vive nessa dinâmica acredita que só será amada se estiver sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre tentando provar seu valor. Mas Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A carência é sombra pura, um grito inconsciente que diz: por favor, me veja, me escolha, me salve. E quanto mais ela comanda, mais o homem sente que precisa fugir, porque o desejo masculino, quando encontra desespero, se dissolve. E o amor vira responsabilidade, não escolha. A chave aqui é inverter o gesto. Em vez de correr atrás, parar. Em vez de dar mais, recolher. Em vez de se doar completamente, cultivar o mistério. O feminino profundo não implora, ele atrai. Não por estratégia, mas por essência. O homem apaixonado não quer uma mulher perfeita, ele quer uma mulher inteira. E inteireza só nasce quando você aceita a sua solidão, sem tentar preenchê-la com ninguém. Imagine uma vela acesa. Ela ilumina um ambiente sem esforço. Mas se tentar iluminar tudo ao mesmo tempo, com intensidade demais, se apaga. O amor verdadeiro precisa de espaço para respirar. Só quando a mulher segura sua dor com maturidade é que o homem sente: ela não precisa de mim, ela me escolhe. E essa sensação é irresistível. No próximo bloco, vamos mergulhar no terceiro erro, o mais invisível e o mais perigoso de todos. O medo disfarçado de exigência talvez seja o veneno mais silencioso nas relações. Ele se apresenta em frases como: não suporto mentiras, preciso saber onde estamos indo, quero clareza. Em tese, parecem pedidos legítimos, mas por trás deles, muitas vezes está um coração em pânico, um coração que teme ser abandonado, enganado, esquecido. E esse medo se expressa como exigência. O homem, mesmo apaixonado, sente a pressão e começa a recuar. A exigência constante desliga o desejo, e não porque ele é fraco ou imaturo, mas porque a presença da exigência ativa nele a sensação de inadequação. Ele começa a pensar: não importa o que eu faça, nunca será suficiente. Isso exausta a energia da relação. E o que poderia florescer, murcha. Não é sobre não colocar limites, é sobre saber a diferença entre um limite e um ultimato. Carl Jung nos ensinou que a função transcendente só se ativa quando olhamos com coragem para nossos próprios opostos internos. O desejo de fusão com o outro precisa conviver com a aceitação da separação, ou seja, só quando aceitamos a possibilidade de perder é que nos tornamos realmente livres para amar. Amar sem garantias, amar sem controlar, amar com presença.
É por isso que agora, se você sente que tem vivido esse ciclo de exigências disfarçadas, vale fazer o diagnóstico gratuito da sua vida amorosa. O quiz foi atualizado e usa quase 20 estudos científicos para mostrar exatamente onde sua energia emocional está sendo mal direcionada. O link está na descrição e pode ser o primeiro passo para virar essa chave. E se isso está ressoando em você, escreva nos comentários: "Eu aceito o amor". Dizer isso não é superstição, é um ato simbólico profundo. O inconsciente age com símbolos. Ao declarar isso, você envia um sinal claro de que está pronta para viver algo diferente. O universo responde à clareza emocional. Visualize um espelho. Quando você olha para ele com medo, tudo parece distorcido. Mas quando aceita seu reflexo, sem julgamento, ele devolve nitidez. Exigir do outro aquilo que você mesma não oferece para si é quebrar esse espelho interno. Mas quando você se acolhe, o outro sente isso. E é aí que ele volta. Sem pressão, sem fuga. Só presença. Existe um paradoxo profundo no amor. Quanto mais você tenta garantir que ele fique, mais ele escapa. Isso acontece porque o inconsciente masculino é profundamente atraído pelo feminino que vive em paz consigo mesmo. A mulher que precisa de garantias constantes ativa no homem um instinto de defesa, não o de entrega. E esse instinto é sutil, quase imperceptível, mas poderoso. Ele sente que precisa proteger sua liberdade, mesmo da mulher que ama. Por trás do desejo de controle, da carência disfarçada e da exigência emocional, existe uma raiz comum: a falta de confiança na própria capacidade de ser amada. Essa é a ferida mais antiga. E enquanto ela estiver ativa, tudo será vivido como teste. Cada mensagem ignorada, cada silêncio dele será interpretado como ameaça. O sistema interno entra em modo de alarme. E aí, nenhuma troca é leve, nenhuma conversa é simples. Tudo carrega um peso que o amor não consegue sustentar. Jung dizia que, enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Ou seja, você pode achar que está apenas sendo sincera, clara ou cuidadosa, mas na verdade pode estar apenas repetindo um padrão inconsciente de autossabotagem. Isso não muda com esforço, muda com consciência. O primeiro passo não é agir diferente com ele, é enxergar diferente a si mesma. Essa transformação começa quando você deixa de se perguntar: o que ele sente por mim? E começa a investigar o que eu estou projetando nele. Porque toda vez que você sente que está sendo rejeitada por alguém que antes parecia apaixonado, é possível que a dor real não esteja nele, mas no que ele espelha. Ele apenas encosta em um ponto cego. Imagine uma dança. Se você conduz demais, ele tropeça. Se você se joga demais, ele perde o ritmo. Mas quando você sente a música, sem antecipar os passos, o corpo dele responde. Essa é a mágica do feminino curado. Ele convida, não exige. Ele encanta, não prende. Ele sustenta sem sufocar. E é nesse espaço que o homem apaixonado quer permanecer, porque ali ele se sente homem, não por ser necessário, mas por ser escolhido. Quando uma mulher começa a se observar com profundidade, ela descobre algo inquietante. Muitos dos seus gestos mais doces, mais intensos, mais amorosos, na verdade nascem do medo. Medo de ser esquecida, medo de não ser suficiente, medo de ser substituída. E o medo, quando rege o amor, transforma o relacionamento numa guerra silenciosa, onde cada gesto é uma tentativa de se proteger da dor. A psique feminina, quando ferida, tenta garantir o afeto com provas constantes. Você ainda me ama? Por que demorou para responder? Será que ele está perdendo o interesse? Essas perguntas não são feitas ao outro, são feitas à própria insegurança. E o homem sente. Ele sente que está sendo testado o tempo todo. Mesmo apaixonado, ele se cansa. Porque nenhum homem, por mais entregue que esteja, consegue sustentar o peso de uma alma que duvida de si mesma o tempo todo. É por isso que agora é o momento certo para fazer o seu diagnóstico emocional. O quiz gratuito que está na descrição foi criado justamente para isso. Te mostrar com clareza em qual dessas armadilhas você mais se prende e como começar a se libertar. Responder esse quiz é como acender uma luz no seu espelho interno. Só com clareza é possível transformar. E se essa clareza começou a surgir para você aqui,
Faça um gesto simbólico agora mesmo. Escreva nos comentários: eu aceito o amor. Jung acreditava profundamente no poder dos rituais psíquicos. Quando você declara algo com intenção, o inconsciente escuta e o universo responde. O amor começa a se mover a partir da sua entrega interior. Pensem numa semente. Ela precisa da escuridão da terra para germinar. Se você cavar todos os dias para ver se ela está crescendo, ela morre. O amor também precisa de silêncio, tempo e confiança. Parar de vigiar é um ato de fé. E é nesse espaço silencioso que o verdadeiro encontro acontece, onde não há cobrança, só presença. Onde não há medo, só verdade. O silêncio interior é uma das forças mais subestimadas nas relações amorosas. Quando uma mulher entra em contato com esse espaço interno, ela acessa algo que vai além da lógica, além do jogo, além da palavra. É nesse estado que ela começa a sentir o homem, não pela ansiedade de tê-lo, mas pela verdade de perceber quem ele realmente é. E muitas vezes, ao sair da vibração da necessidade, ela enxerga que muito do que parecia amor era projeção. Projeção é o ato psíquico de depositar no outro aquilo que não reconhecemos em nós. Jung dizia que o outro se torna o espelho do que está latente em nosso inconsciente. No início de uma paixão, projetamos a luz, vemos no homem tudo o que desejamos. Mas com o tempo, começamos a projetar a sombra, inseguranças, medos, rejeições antigas. E aí, cada gesto dele vira um gatilho. Ele não está mais ali. Está o nosso passado disfarçado de presente. Esse é um dos motivos mais profundos pelos quais homens se afastam de mulheres que pareciam tão conectadas. Eles não sabem explicar o motivo. Dizem que sentem algo estranho, que não está mais como antes. E não está mesmo. Porque a alienação deixou de ser entre duas pessoas e virou uma luta entre a psique ferida de um e a tentativa de fuga do outro. Curar isso é possível, mas exige um gesto interno radical. Parar de olhar para o outro como responsável pela sua dor. Isso não significa aceitar abusos ou omissões. Significa entender que a sua reação é um mapa, e esse mapa aponta para partes suas que ainda precisam de luz. Quando você integra isso, o outro sente. Ele sente que a exigência sumiu, que o peso diminuiu, que a energia mudou. É como entrar numa sala com um perfume suave. Você não sabe o que mudou, mas sente vontade de ficar. O homem apaixonado não foge da mulher intensa. Ele foge da mulher que exige sem cessar, mas se encanta pela que carrega sua intensidade com suavidade, pela que chora sem se vitimar, pela que ama sem se perder. Essa mulher não implora, não convence, não persegue. Ela se recolhe. E nesse recolhimento, ele começa a voltar. Não porque foi pressionado, mas porque foi tocado. Toda mulher guarda dentro de si uma bússola silenciosa. Quando ela está desconectada dessa bússola, age por impulso, responde por medo, entrega-se por carência. Mas quando ela se reconecta, tudo muda. Suas decisões ganham raiz, sua presença ganha peso, sua energia se torna magnética. O homem que antes estava se afastando, de repente, começa a sentir saudade. Não porque ela fez alguma coisa, mas porque ela parou de fazer tudo aquilo que a afastava de si mesma. Jung nos ensinou que o processo de individuação, tornar-se quem se é de verdade, passa inevitavelmente por uma ruptura com os velhos padrões. Isso inclui parar de buscar fora aquilo que precisa ser encontrado dentro. Quando a mulher deixa de mendigar afeto, ela se torna um campo fértil. E o masculino, quando entra em contato com esse campo, reconhece: é aqui que quero estar. Mas esse reconhecimento não acontece na superfície. Ele não se dá em frases prontas, estratégias de mensagens ou gestos ensaiados. Ele nasce do campo invisível que se forma quando a mulher aceita sua própria profundidade, quando ela para de pedir para ser escolhida e começa a se escolher. Se esse movimento começou dentro de você enquanto lê estas palavras, declare. Escreva nos comentários: eu aceito o amor. Não pelo outro, por você. O ato de afirmar isso publicamente é um convite psíquico ao seu inconsciente. É como acender uma luz em meio ao caos. O símbolo transforma o real. O gesto pequeno movimenta forças grandes. Pense no mar. Ele não implora pela chegada do rio.
Ele apenas espera, firme, vasto, paciente. E é essa presença que atrai. O amor verdadeiro não se corre atrás, ele se encontra onde há verdade, onde há silêncio, onde há coragem de permanecer inteira. Quando o silêncio interno se estabelece, a mulher começa a ouvir aquilo que estava abafado por tanto tempo, sua intuição. E essa intuição, quando ouvida com honestidade, revela verdades profundas sobre os vínculos que ela construiu. Muitas vezes descobre que tentou manter um homem não porque ele era o certo, mas porque não suportava a ideia de ser deixada. A ausência dele tocava uma ferida mais antiga, mais funda, a de não se sentir digna de ser amada sem esforço. É nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre o outro e se torna sobre o retorno para si. Jung chamava isso de processo de integração da sombra. Tudo o que negamos em nós mesmos, nossa raiva, nosso medo, nossa necessidade de controle, começa a se mostrar, não para nos punir, mas para ser curado. E quando essa cura acontece, a mulher passa a amar com menos expectativa e mais presença. Ela não se ilude com gestos superficiais. Ela sente a energia, e se ela não for verdadeira, ela simplesmente se afasta, não por orgulho, mas por sabedoria. Essa transformação muda tudo. Ela para de medir cada passo, de se perguntar se está sendo boa o suficiente, de vigiar o celular, de cobrar reciprocidade, porque ela entende, aquilo que é real não precisa ser vigiado, e aquilo que precisa ser constantemente provado nunca foi real. A partir desse lugar, o homem volta por vontade, não por insistência. Ele sente algo que o mundo não oferece: profundidade. A mulher que se transformou deixa de ser apenas companhia. Ela se torna espelho, desafio, abrigo. E isso não se força, se revela, pouco a pouco, no silêncio entre uma resposta e outra, no espaço que ela oferece sem medo, no olhar que não implora, apenas convida. Visualize uma montanha. Ela não se move, mas tudo ao redor dela gira, dança, muda. O homem apaixonado, ao se afastar, pode vagar por muitos lugares, mas quando percebe que aquela mulher é a montanha que sustenta sua própria transformação, ele entende. Ali é o seu centro, e é para lá que ele quer voltar. Existe um ponto em que a mulher para de lutar contra o afastamento do homem, e nesse exato ponto, algo mágico acontece. Ela volta para si. O tempo que antes era gasto tentando decifrar as emoções dele começa a ser usado para entender suas próprias camadas. E é nesse retorno que ela encontra não apenas paz, mas poder, o verdadeiro poder. Aquele que não precisa provar nada para ninguém, que não se curva ao medo e que não implora a presença. Quando essa mulher entra no ambiente, sua energia chega antes dela. O homem sente, ele até pode não saber explicar, mas algo o atrai de volta. Não é mais a promessa de um amor que se entrega de qualquer forma. É a presença de alguém que se encontrou. E encontrar-se é o gesto mais erótico, mais magnético, mais curador que existe. Mas para isso acontecer, é preciso olhar para dentro. Por isso, agora é o momento ideal para fazer o seu diagnóstico emocional. O quiz criado está na descrição justamente para te ajudar a entender em que ponto você está nessa jornada. Cada resposta revela um aspecto da sua psique que talvez esteja oculto e que pode estar afastando silenciosamente o amor que você quer viver. E se você sente que está pronta para esse novo ciclo, declare ao universo. Escreva nos comentários: "Eu aceito o amor". Esse gesto, por mais simples que pareça, tem poder simbólico. Ele marca um corte energético com os padrões antigos e abre espaço para o novo. É um ritual psíquico de renascimento. Imagine uma mulher dançando sozinha, olhos fechados, sem música. Ela dança porque sente, porque algo dentro dela pulsa. Não há plateia nem expectativa, mas quem a vê se encanta. É isso que acontece com a mulher que se curou. Ela não dança para atrair ninguém, ela dança porque está viva, e é essa vida que o homem sente e deseja reencontrar. Quando uma mulher atinge esse estado de consciência, ela compreende que não se trata de fazer o homem voltar, mas de perceber se ele realmente merece permanecer.
A jornada emocional que ela percorreu, enfrentando suas sombras, integrando suas dores, reconectando-se com sua essência, dá a ela uma clareza nova. Ela já não negocia mais com o medo, já não se molda mais para caber no desejo de ninguém. Essa nova postura não é arrogância, é soberania interior. É fruto de uma maturidade afetiva que Carl Jung chamaria de individuação. O momento em que o ego deixa de implorar pelo amor externo e começa a dançar com o self, o centro psíquico da totalidade. Nesse ponto, a mulher percebe que o amor que ela sempre buscou já estava dentro dela, adormecido, esperando o momento certo para despertar. E o homem que tiver a chance de se aproximar dessa mulher transformada sentirá algo que nunca sentiu antes, porque ela não exige amor, ela evoca. Sua presença convida o outro a subir de nível, a deixar de lado jogos e máscaras. Ela não aceita menos que verdade. E por isso oferece algo raro, um espaço onde o masculino pode se curar também. Esse tipo de conexão não nasce da ausência de erros, mas da integração deles. Não se constrói com controle, mas com entrega. Não se sustenta com provas, mas com presença. É um amor que não prende, mas ancora, que não preenche um vazio, mas compartilha uma plenitude. Pense em um jardim. Durante muito tempo ele esteve seco, mal cuidado, esperando que alguém viesse regá-lo. Até que um dia a mulher percebe que ela mesma pode ser a fonte. E então, dia após dia, ela cuida. Não porque alguém está olhando, mas porque agora ela sabe que merece florescer. Quando o homem vê esse jardim, mesmo que tenha se afastado, ele sente. E se for verdadeiro, ele volta. Não pela falta, mas pela beleza. Não pela carência, mas pela verdade. Chegar até aqui não é apenas atravessar um roteiro, é atravessar a si mesma. Se você sentiu dor, reconhecimento ou clareza em cada palavra, é porque algo dentro de você está em processo de despertar. Não um despertar barulhento, cheio de promessas instantâneas, mas um silencioso retorno à sua essência. Esse é o verdadeiro próximo nível que Jung tanto falava. O ponto em que você deixa de buscar o amor para ser amor. Mas essa nova versão de você precisa ser honrada. Precisa de direção, de nome, de luz. Por isso, não ignore o chamado interno que sente agora. Faça o diagnóstico emocional gratuito que está na descrição. Não por curiosidade, por compromisso. É o seu momento de olhar com honestidade para tudo que ainda precisa ser integrado. E se em algum ponto dessa jornada algo em você se transformou, escreva: eu aceito o amor. Não pelo outro, por você. Escreva como quem sela um pacto consigo mesma. A palavra tem poder e, quando dita com verdade, cria movimento. A mulher que aceita o amor para si mesma ativa o feminino mais puro, aquele que atrai, sustenta e transforma. Você não precisa fazer mais, não precisa provar mais. Você só precisa ser a mulher que é, sem esforço, sem máscara, sem medo. É essa que o mundo procura e é essa que o amor encontra. Porque quando você aceita o amor inevitavelmente te encontra.